Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E no vídeo de hoje nós vamos ver um devocional sobre Gênesis capítulo 6. Nós vamos ver hoje 4 lições que o capítulo 6 pode nos ensinar e nós vamos ver sobre o chamado de Noé. Para a gente poder começar aqui, antes da gente começar, eu quero pedir para você dar uma pausa aí no vídeo. Aí você lê aí o capítulo 6 aí de Gênesis, onde você está. Você faz a sua oração antes de você fazer o seu devocional. E aí depois você volta e aí a gente vê aqui as lições juntos. Porque se a gente for ler aqui o capítulo juntos, vai tomar muito tempo e esse não é o objetivo do nosso vídeo. Então, a primeira lição que nós podemos aprender com o capítulo 6 de Gênesis é: o parceiro ideal para o relacionamento é aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. Se você é um cristão, você deve procurar para você um parceiro que também seja cristão. Quando um cristão ele começa a se relacionar com alguém que não é cristão, isso só vai trazer muitos problemas, só vai trazer sérias consequências para a nossa vida. Olha o que nós vemos aqui logo no começo do capítulo 6. Quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Aqui nós vemos que os filhos de Deus, os homens de Deus, olham para as mulheres que não são de Deus, não são do povo de Deus, as ímpias, e se agradam dessas mulheres. E então eles têm um relacionamento com elas. E aí as famílias começam a se misturar. E quando um cristão eles se juntam num relacionamento com alguém que não é cristão, isso não dá certo. Não é a probabilidade de o cristão fazer com que o não cristão se converta é muito baixa. É muito mais fácil que o não cristão faça com que o cristão se desvie. Nós também devemos olhar que quando um cristão e um não cristão têm um relacionamento, o cristão ele vai aprender os hábitos daquele não cristão. Foi dessa maneira que o povo de Israel se perverteu muitas vezes. Inclusive, como Balaão não pôde profetizar contra Israel, então Balaão ensina aquele rei que tinha lhe chamado para profetizar contra Israel que coloquem as mulheres dos outros países para chamar a atenção dos homens israelitas. Porque aí esses homens israelitas iam se relacionar com essas mulheres e aí eles iam aprender os costumes dessas mulheres. E Deus sempre dizia: olha, eu não quero que vocês do meu povo se misturem com pessoas que não me servem, porque vocês vão aprender os costumes maus deles, vocês vão aprender a adorar os deuses falsos deles, vocês vão aprender a ignorar os meus mandamentos. Então era sempre isso que acontecia. As pessoas elas tinham relacionamento com pessoas que não agradavam a Deus, com pessoas que não eram do povo de Deus, e isso acabava fazendo Israel se perverter do seu caminho. E isso também vale para nós hoje. Sempre que um cristão tem um relacionamento com um não cristão, isso acaba fazendo com que o cristão ele se desvie do seu caminho, porque ele vai aprender as práticas erradas que desagradam a Deus que aquele parceiro não cristão comete. Nós também precisamos ver quando esse casal de cristão e não cristão tem filhos, porque muito provavelmente o cristão ele vai querer que o seu filho aprenda a ler a Bíblia, a orar, se interesse de ir para os cultos, de cantar para Deus, se dedicar a Deus. E esse filho vai olhar para o seu pai ou a sua mãe que não é cristão e ele vai dizer: mas meu pai ou minha mãe, né, que não é cristão, não faz isso. E para mim ele vive bem, ele parece até que é mais feliz. Então, se a minha mãe ou mesmo meu pai não é cristão e é feliz, então eu não sou obrigada a fazer essas coisas, eu não preciso fazer essas coisas. E aí ele não vai querer obedecer a Deus. E isso vai trazer consequências sérias para o casal e vai trazer consequências sérias para os filhos. O erro das pessoas é escolher as pessoas, os seus parceiros, só pela aparência. Só que escolher só pela aparência traz um grande risco
de que o relacionamento não seja saudável. É para isso que serve também o tempo de namoro, para que um possa conhecer um ao outro e para que quando cheguem no casamento, eles já se conheçam um ao outro e só então eles vão partir para coisas que são próprias apenas para os casados. Mas normalmente o que os namorados fazem hoje em dia, eles já querem conviver, já querem fazer coisas que só casados podem fazer e não se dedicam a se conhecerem. E quando se casam, é que eles vão conhecer realmente quem é o seu parceiro, ver que não é daquela forma que ele queria, ver que aquilo não lhe agrada, e aí a maioria desses casamentos acaba em divórcio, e isso não é uma coisa que agrada a Deus. A segunda lição que nós podemos ver aqui é que Deus deixa bem claro que o coração do homem é inclinado unicamente para o mal. Romanos 3 vem nos dizer, do versículo 10 ao 18, que o homem é totalmente inclinado para o mal, que nenhum homem procura saber de Deus, que para eles é inútil servir a Deus. Romanos vem nos dizer que o homem é totalmente inclinado para o mal. Depois do dilúvio, Deus olha para Moisés, para Noé e diz: Eu sei que o ser humano é totalmente inclinado para o mal desde a sua meninice. Então o ser humano ele é caído. E todo ser humano é caído. Não são algumas pessoas são caídas, mas todos os seres humanos são totalmente caídos. E Jeremias 19:9 vem nos dizer que o coração do homem é enganoso. As pessoas pensam que sabem o que querem, pensam que sabem o que é certo, mas na verdade elas não sabem. O versículo 6 o versículo 11 e 12 do capítulo 6 vem nos dizer com todas as letras: toda a humanidade se corrompeu. Inclusive nesse toda está também o próprio Noé. Noé também estava no meio da humanidade que se corrompeu. Nós podemos ver isso depois do dilúvio, que Noé é o primeiro que a Bíblia mostra caindo em algum pecado, e um pecado grave que trouxe sérias consequências para sua família. Então, a semente do mal também estava dentro do coração de Noé. A terceira lição que nós podemos aprender é relativa a isso também. Quando Deus é bom com alguém, é por causa da sua misericórdia e não por alguma coisa que essa pessoa fez. O verso 8 vem nos dizer: a Noé, porém, Deus mostrou benevolência. Por que Noé era um homem justo e bom? E por que Noé andava com Deus? Porque apesar de Noé ser um pecador e ter o coração inclinado para o mal, como todos os outros seres humanos, a Noé, porém, Deus mostrou misericórdia. E então, Noé, através da graça de Deus, da misericórdia de Deus, ele creu em Deus e então ele passou a obedecer a Deus e ser justo para Deus. Deus não escolheu Noé porque Noé era justo. Noé era justo porque Deus tinha escolhido Noé. É muito importante a gente ver isso aqui. O texto, só de ler assim por cima, sem ler mais nenhuma passagem da Escritura, pode dar a entender que Deus escolheu Noé porque Noé era justo. E aí isso vai dar a entender para nós que Deus escolheu Noé por suas obras. Mas lendo todas as outras partes das Escrituras, nós vemos que não foi isso. Não, na verdade é o contrário. Noé era um homem justo bom e andava com Deus porque Deus havia revelado sua benevolência para Noé. Deus tinha mostrado sua misericórdia para Noé e havia derramado sua graça sobre ele. Hebreus 2, versículo 4, Romanos 4, versículo 3, vem nos mostrar que os homens da antiga aliança, ou seja, do Velho Testamento, não foram salvos por causa de suas obras, mas eles foram salvos porque tiveram fé em Deus. Efésios 2, versículo 8 ao 9 também vem nos dizer: vocês são salvos por meio da graça, e isso não vem de vocês, ou seja, a salvação, e nem a graça, e nem a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Nem a salvação, nem a graça, e nem a fé vem de vocês. Mas é um dom de Deus. E também não vem das suas obras, para que ninguém tenha do que se orgulhar. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Romanos 9 e 16 também vem nos dizer: porque não depende daquele que quer e nem daquele que se esforça, mas depende unicamente de Deus que derrama da sua misericórdia. E a quarta lição que nós podemos aprender aqui no capítulo 6 de Gênesis é que mesmo em meio aos pecadores é possível andar com Deus. Quando a gente vê que de toda a humanidade Deus escolheu apenas Noé e sua família, às vezes a gente não pensa no que isso significa. Imagine uma cidade inteira
com centenas de habitantes, e dentro dessa cidade apenas uma família é escolhida por Deus. Quando você imagina isso, você se dá conta de quão forte é isso que a Bíblia nos mostra. E mais ainda, que em meio a toda uma humanidade entregue ao mal, entregue ao pecado, com prazer de fazer o mal, um único homem com sua família ainda assim procura agradar a Deus. No meio de todos esses pecadores, no meio da família pecaminosa de Noé, no meio dos irmãos de Noé, do pai, da mãe de Noé, dos primos, dos amigos, Noé era o único que agradava a Deus. Isso nos mostra que mesmo que você seja o único na sua família a ser um cristão, mesmo que você seja o único dentro da sua sala de aula, mesmo que você seja o único no seu ambiente de trabalho, é possível sim agradar a Deus. É possível sim não se misturar. Nós temos que lembrar que nessa terra nós somos estrangeiros, nós não somos moradores dessa terra, portanto nós não devemos adotar os maus costumes aqui dessa terra. E esse foi o nosso devocional de hoje. Eu espero que ele tenha abençoado você, que ele tenha edificado sua vida. Se você foi edificado com ele, eu queria pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, para que mais pessoas possam ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus. Se inscrever no canal também, porque isso ajuda o nosso canal. Quando você faz essas coisas, o YouTube vê que talvez o canal seja relevante, seja interessante, e outras pessoas talvez possam gostar do canal. Talvez o canal tenha um conteúdo que seja interessante, seja importante. E o próprio YouTube começa a recomendar o canal para outras pessoas. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.